Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Continuamos meditando sobre a importância da cruz de Cristo e hoje eu gostaria de ler com vocês em Gálatas 3:13. Já lemos Gálatas 1:4, Gálatas 2:20, Gálatas 3:3 e agora Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Quando você lê todos esses versos da Epístola de Paulo aos Gálatas sobre a cruz, você vai entender muito bem a mensagem da cruz. A gente viu que Cristo nos libertou do pecado, isto é segundo a vontade de Deus, ele nos tirou do mundo através da sua morte, ele crucificou o meu ego com ele foi anunciado, o Cristo anunciado é o Cristo da cruz, e aqui ele está dizendo que ele se manifestou para nos resgatar da maldição da lei. Por que ele está falando isso aqui nesta epístola? Está falando isso exatamente porque o outro evangelho pregava o evangelho da lei. Ou seja, as pessoas observam uma lei, elas são salvas. Ora, Paulo vai dizer nesta epístola que ninguém é salvo observando uma lei. Porque se fosse possível, Cristo não teria vindo. Por que Cristo teria nascido em Belém? Estamos em dezembro e no mundo cristão se celebra o nascimento de Jesus em dezembro e outros em janeiro. Não importa, ele deve ter nascido em abril ou maio, não importa. A gente celebra porque esta vinda do Senhor aqui na terra é extremamente importante. E ele vai dizer no livro de João que ele veio para morrer na cruz. Para isto eu vim, para isto se manifestou o Filho de Deus. E ele se manifestou para nos resgatar justamente da maldição que pesava sobre nós, porque não conseguíamos cumprir a lei de Deus. E ele está citando aqui um texto de Deuteronômio que diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E como Deus é incrível, como o Espírito Santo é maravilhoso, Cristo foi crucificado exatamente na época dos romanos, que inventaram a morte de crucifixão na cruz. Que criaram essa pena de morte. Aqui na França eles criaram Monsieur Guillotin, o Dr. Guillotin, criou a guilhotina, la guillotina, e lá os romanos tinham essa morte horrorosa, racista, que eles só crucificavam estrangeiros, essa morte terrível, mas olha só, estava sendo previsto. O texto profético de Deuteronômio se tornou realidade quando Cristo foi morto na cruz para nos resgatar da maldição. Se fala muito em maldição, principalmente no Brasil, maldição de família, maldição nacional, maldição disso, maldição daquilo. Ora, não tem mais maldição para quem está em Cristo. Romanos 8:1 diz: não há mais condenação. Você poderia mesmo dizer: não há mais maldição para aquele que está em Cristo, porque Cristo na cruz nos resgatou da maldição da lei e de toda maldição que possa existir. Que Deus te abençoe.